Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Monique Matsuda e eu sou mestre em Ciências pela Unesp do campus de Tupã. E recentemente eu fui aprovada em 2 universidades dos Estados Unidos para cursar um PhD. E hoje eu gostaria de trazer algumas dicas para você que também tem esse sonho de estudar fora, de continuar a sua carreira acadêmica em uma universidade do exterior. Bom, esse vídeo é para você que gostaria de tentar uma oportunidade nos Estados Unidos também, porque lá é onde eu tive essa experiência de aprovação. Então, nós devemos começar já expondo as principais questões relacionadas à sua inscrição em uma universidade norte-americana. Primeiro de tudo, existem alguns requisitos básicos que você deve atender quando você escolhe uma universidade para se inscrever. E o principal deles é demonstrar o seu domínio no idioma inglês. Então, existem algumas provas relacionadas a essa comprovação de você saber falar, entender, compreender, ler o idioma. E a principal das provas é o TOEFL. Existem outras provas aceitas pelas universidades, isso vai depender da universidade que você selecionar para se inscrever. E todas essas informações você encontra no site dessas universidades. O TOEFL existe uma nota que vai até 120 pontos. Só que normalmente as universidades estabelecem uma nota mínima que você deve atingir para poder se inscrever nessa universidade, naquele departamento, por exemplo. E a prova do TOEFL, ela é de caráter eliminatório na sua inscrição. Então, se você não atinge aquela nota mínima, normalmente eles não consideram a sua aplicação como válida. Depende muito das universidades, é por isso que você deve fazer a sua pesquisa das universidades que você tem interesse e fazer uma listinha de qual é a nota que você deve atingir. Existe também a prova do GRE, que é uma prova que envolve não só o conhecimento do inglês, mas também o conhecimento de um inglês com vocabulário um pouco mais acadêmico e também conhecimentos de matemática. E é uma matemática básica, uma matemática que nós aprendemos até o ensino médio, por exemplo. Além da prova do TOEFL e do GRE, existe uma outra nota que é considerada também pelas universidades no momento em que eles vão avaliar a sua inscrição. Essa nota é chamada de GPA, que é uma média, é basicamente uma média das suas notas durante a sua graduação e, se você tem mestrado já, o seu mestrado também. Eu digo se você tem o mestrado porque existem algumas universidades dos Estados Unidos que não exigem que você já tenha feito mestrado para que você inicie um PhD. Você já pode sair da graduação e começar direto o seu PhD, ok? Então, existem essas 3 notas principais: a nota do TOEFL, a nota do GRE e a nota do GPA. A nota do GPA é uma nota um pouquinho complexa de se calcular, porque normalmente o sistema de notas que nós temos aqui no Brasil, ele é bem diferente dos sistemas de notas nos Estados Unidos. Então, nós precisamos fazer uma equivalência entre essas notas para conseguirmos calcular essa nota. Eu vou deixar no final desse vídeo uma breve imagem com o modo como vocês podem fazer essa equivalência, ok? Aí vocês podem dar pause, tirar um print e fazer o cálculo das notas de vocês, beleza? O que mais, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui na listinha que eu fiz com as dicas para vocês. Então, após encontrar essas universidades, encontrar quais são as notas mínimas de TOEFL, a nota de GPA mínima, a nota de GPA ela vai de 0 a 4. Além disso, você também deve preparar o seu currículo. E quando eu digo que você deve preparar o seu currículo, não é do jeito tradicional que nós entendemos a elaboração de um currículo aqui no Brasil. Porque quando você vai traduzir os termos acadêmicos que nós utilizamos aqui no Brasil, se você tentar fazer uma tradução direta, provavelmente o professor que for ler o seu currículo, ele não vai entender do que você está falando. Então, existem alguns termos que eu também vou deixar no final desse vídeo uma imagem com alguns termos recorrentes para os currículos em inglês. Na hora que você for escrever o seu currículo, você deve usar esses termos, que são os termos que esses professores estão acostumados, relacionados à sua experiência em seminários, conferências, publicação de artigos, participação em estágio docência, monitoria, iniciação científica, ok?
E a partir disso, a partir de você já ter elaborado todas essa síntese do que você precisa começar a se preparar para fazer a sua inscrição, você já deve deixar elaborada uma síntese da sua biografia, ou seja, escrever um parágrafo ou dois se apresentando como um estudante pesquisador. E a partir do momento que você escolheu as universidades que você deve aplicar, que tem o seu departamento, você deve procurar pelos professores que pesquisam assuntos relacionados ao que você gostaria de pesquisar. Porque o primeiro contato que você vai possuir com a Universidade Americana é mandando um e-mail para um professor em potencial. Gente, é bem diferente do modo como inicia o nosso contato com os professores aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos eles possuem esse hábito. Antes de você se inscrever, você manda um e-mail para um professor em potencial daquela universidade, que pode ser um potencial orientador para você, para se apresentar, falar um pouquinho de você, tentar descobrir se aquele professor vai receber novos alunos para orientação no próximo ano, e eles não entendem isso como negativo. Para eles isso é muito bom, ter esse contato com o aluno. Você pode até mencionar esse contato, se você mandar um e-mail e o professor te responder, você pode até mencionar isso na sua carta de motivação. Além dessas notas todas, nós enviamos para a universidade na nossa aplicação uma carta de apresentação, de motivação, chamada Statement of Purpose ou Statement of Objectives, onde você se apresenta e fala um pouquinho sobre as suas experiências de pesquisa, sobre a sua pesquisa científica, o que você pesquisou na sua iniciação científica, o que você pesquisou para sua dissertação, no seu mestrado. Então, pessoal, elaborando esse textinho curto de 2 ou 3 parágrafos, pelo menos, se apresentando e demonstrando como a sua pesquisa está relacionada com a pesquisa daquele professor em específico, você já pode ter ali basicamente o seu primeiro e-mail elaborado, falando sobre de qual universidade você é, qual é o seu interesse de pesquisa futura para o PhD ou para o mestrado, se você estiver se inscrevendo para o mestrado, e demonstrando qual é o link que você entende que existe entre a sua pesquisa e aquela pesquisa que aquele professor ou aquele departamento desenvolve, certo, pessoal? Agora, a próxima parte desse vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é a nossa navegação por um site de uma universidade americana, ok? Vamos lá! Bom, pessoal, então vamos lá. Essa aqui é a tela inicial do website da University of Wyoming, uma das universidades em que eu fui aprovada. E se você gostaria de começar a procurar, então, quais são os departamentos, os possíveis professores que você será um good fit, então você precisa procurar pela aba de Programs and Majors. Vamos clicar aqui. Aqui já direciona a gente para uma outra abinha. Vamos voltar aqui para Programs. Nessa aba de Programs and Majors, vai aparecer quais são os colleges dessa universidade que você está interessado. E por aqui você já pode saber se você vai encontrar algo que está relacionado à sua área de estudos. No meu caso, por exemplo, eu me relaciono com o College de Business, porque a minha pesquisa foi na área de gestão ambiental empresarial, agronegócio, sustentabilidade, e agora eu vou fazer o meu PhD também nessa mesma área. Eu vou clicar aqui então no Major de Marketing, que está relacionado ao PhD, que eu vou cursar no College de Management and Marketing. Management and Marketing. Aqui nessa aba, nós encontramos já várias informações. O currículo do curso, o faculty. O que é o faculty, pessoal? Faculty é o nome para a aba onde ficam expostos os nomes dos professores. Lá, a equipe de docentes é chamada, então, de faculty. Os eventos, entre outros assuntos relacionados. E aqui, especificamente, está a aba sobre o PhD em Marketing. Aqui nessa aba, no PhD em Marketing, vai ter as melhores informações que você precisa para começar a sua preparação, Então, você pode ir ou aqui nessa aba de Apply Now, ou aqui em Frequently Asked Questions, para você saber quais são as informações, quais são os requisitos desse PhD.
Vamos entrar aqui em Apply Now. Aqui nessa aba, nós já somos direcionados para os requisitos de admissão, Admission Requirements. E aí você pode vir aqui, ou em Graduate Students and International Students. É legal você já conhecer quais são os requisitos para os International Students, os estudantes internacionais. E aí você clica aqui em Graduate International Students. Para as universidades, a maioria possuem essas mesmas nomenclaturas, tá, pessoal, no site das universidades. Aqui nessa aba, então, você encontra quais são os requisitos que você precisa ter, os requisitos mínimos para poder aplicar, ou seja, se inscrever nessa universidade. No caso da University of Wyoming, você precisa pagar uma taxa não reembolsável. Esse non-refundable aqui significa que é uma taxa não reembolsável de $50. Você também precisa providenciar os seus transcripts. O que seriam esses transcripts? A tradução juramentada do seu diploma de bacharel, a tradução do seu histórico de graduação, seu histórico de mestrado. Se você está fazendo um mestrado ainda, então seria a tradução do seu comprovante de matrícula no seu mestrado e a tradução do seu histórico de mestrado em andamento. E tudo isso precisa ser uma tradução juramentada. O que significa isso? Um tradutor que está cadastrado na junta comercial do seu estado, que ele foi habilitado para fazer esse tipo de tradução que é reconhecida internacionalmente. Ok? Algumas universidades exigem que outras organizações internacionais, como a AWS, façam a tradução. Eu posso fazer um vídeo depois explicando sobre traduções juramentadas, ok, pessoal? Mas já coloquem isso em mente. Vocês precisam encontrar um tradutor juramentado para que faça essa tradução legítima que vocês possam enviar para essas universidades no momento da sua inscrição, da sua aplicação. Então, você também precisa fazer a sua prova do TOEFL. No caso da Universidade de Wyoming, o mínimo exigido para o TOEFL IBT é 76 de 120 pontos. No caso do IELTS, seria 6,5 pontos. Então, são essas duas provas que a University of Wyoming aceita. Outras universidades podem aceitar outros testes, como o teste do Duolingo e outros testes que agora eu não lembro direito o nome, mas que as universidades podem aceitar. Depende da universidade que você está selecionando para fazer a sua inscrição, ok? Você também vai precisar da cópia do seu passaporte. Para o momento da inscrição, algumas universidades não pedem a cópia do passaporte. Eu só precisei apresentar minha cópia do passaporte agora para minha matrícula. Para minha aplicação, eu não precisei. Mas já tenha em mente que você também vai precisar providenciar até o momento de você ser aceito nessa universidade, ok? E também aqui uma prova de financial support. O que significa isso? Prova de recursos financeiros. Só que se você é como eu, que vai se inscrever para uma universidade que oferece bolsa para os seus alunos, essa Proof of Financial Support será fornecida pela própria universidade quando eles te mandarem a sua carta de admissão e também a sua oferta de funding, que é o financiamento. Então, esses são vocabulários, pessoal, que você já pode se acostumar, ok? Ok? Financial Support, Funding, Financial Aid, são nomenclaturas para os financiamentos que a universidade oferece para os estudantes de pós-graduação lá nos Estados Unidos. E aí você fala assim, Mônica, como que eu descubro se essa universidade oferece bolsa ou não? Aí nós entramos na situação em que a partir do momento que você identificou quais são as universidades, que você encontrou departamentos que têm a sua área de pesquisa, então é hora da gente voltar lá para aquela aba do Faculty, lembra? Vamos voltar aqui, acho que eu consigo voltar por aqui mesmo, ó. Faculty Research Profiles. Então aqui, ó, nessa aba de Faculty Staff, existem todos os professores desse departamento de Management and Marketing do College of Business da University of Wyoming. Aqui você vai procurar professores que então pesquisam em áreas bem relacionadas ao que você já estuda ou gostaria de estudar. E a partir disso, você vai encontrar os e-mails deles aqui. Quando você clica, por exemplo, no perfil desses professores, aqui já aparece um resumo do que eles pesquisam, o resumo dos interesses, onde eles trabalharam,
as publicações desses professores, vocês também podem pegar esses professores quando não existe aqui uma descrição tão detalhada do que esse professor pesquisa, e você pode jogar o nome dele, né, na busca lá no Google Scholar, em que vai aparecer quais são as publicações daquele autor. E sempre tem também o e-mail do professor disponível aqui. E você fica sabendo das oportunidades de financiamento a partir do momento em que você entra em contato com esses professores, quando a faculdade não deixa explícito. Aqui, se você clicar novamente aqui em Programs, vamos voltar aqui à busca. Vamos voltar para o College de Business, Marketing, PhD em Marketing. Se você clicar aqui ó, em Frequently Asked Questions, vamos ver aqui, ó. Existe funding disponível para os PhD, os estudantes de PhD em marketing? Aqui, ó, eles falam que sim. Estudantes admitidos para o nosso programa de PhD recebem uma ajuda financeira na forma de um Graduate Assistantship, ou seja, você vai ser um assistente de professor nessa universidade. E, além disso, nessa aba, eles também falam sobre se eles aceitam a prova do GRE ou não, e quais são as notas mínimas. Aqui você pode saber também se você pode receber um application waiver. O que significa isso? Ser isento da taxa de inscrição. Nesse caso, não. Todos os estudantes devem aplicar e pagar essa taxa de $50. Então, existe essa guia aqui de perguntas mais recorrentes em que você descobre quais são as outras informações relacionadas à sua inscrição nesse programa. Aqui ele pergunta, ó, eu preciso de um título de mestrado para ser admitido nesse programa de PhD? Aqui ele fala que, ó, a maioria dos aplicantes para o PhD em marketing possuem um mestrado, mas não é uma obrigação. Fala que a sua aplicação vai ser mais competitiva se você já possuir um título de mestre. Então, você precisa entrar no site da sua universidade e fazer toda essa pesquisa para identificar o que a universidade pode oferecer para você e o que você também deve oferecer para as universidades no momento da sua aplicação. Vamos voltar aqui. Aqui na guia Apply Now, aplique agora, você também pode encontrar a data de aplicação. Vamos tentar encontrar aqui. Eu acho que para o ano de 2022, ainda o site não foi atualizado com a data, mas normalmente as faculdades têm uma data limite, não foi atualizado ainda, de até dezembro ou janeiro, para que os estudantes iniciem a sua inscrição. É tudo feito de maneira online, você faz um cadastro aqui no site da universidade e coloca todas as suas informações até o prazo devido para a universidade. E agora, para finalizar, pessoal, segue então algumas dicas de como você pode calcular o seu GPA e também de alguns termos que você pode utilizar para montar o seu currículo acadêmico. Bom, então vamos aprender como nós podemos calcular o GPA. Eu vou demonstrar para vocês apenas um dos modos que nós temos para fazer o cálculo do GPA, mas é interessante notar que algumas universidades podem exigir que você envie a sua nota e os seus documentos para uma organização específica de traduções de documentos acadêmicos, como, por exemplo, a WES, que eu já citei nesse vídeo anteriormente. E essa organização, ela faz a tradução e já faz a equivalência das suas notas aqui no Brasil com as notas lá dos Estados Unidos. As universidades que eu me inscrevi não pediram que eu fizesse esse tipo de tradução pela WES, ou a equivalência das minhas notas por lá também. Então, eu mesma fiz o cálculo do meu GPA utilizando essa escala que eu vou mostrar para vocês agora. Então, por exemplo, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma multiplicação entre todas as notas que constam no seu histórico escolar e você vai multiplicar cada uma dessas notas pela sua respectiva carga horária. Então, por exemplo, se você tirou 8 em cálculo, você vai multiplicar essa sua nota pela carga horária dessa disciplina de cálculo. Se essa carga horária foi de 60, por exemplo, você vai fazer a sua nota de 8 vezes 60, que foi a carga horária dessa disciplina em específico, e você vai fazer isso para as demais disciplinas também. Então, se você tirou 10
em processos gerenciais, por exemplo, e a carga horária dessa disciplina foi de 40 horas. Então, você vai fazer 10 vezes 40 e vai ali juntar nessa sua tabelinha de notas dessa multiplicação, ok? Então, pessoal, após você fazer a multiplicação de cada nota, de cada disciplina que você realizou no seu curso, então você vai fazer um somatório de toda a carga horária. Então, por exemplo, você vai somar aqui toda essa coluna de carga horária e vai somar também toda essa coluna em que você multiplicou a sua nota pela carga horária e você vai dividir o somatório da nota vezes a carga horária pelo somatório de toda a carga horária. E você vai chegar em uma média entre esses valores. Essa média entre esses valores é o que você vai fazer a equivalência com as notas americanas para saber qual é o seu GPA. Então vamos ver agora qual é essa tabelinha de equivalência para você poder encontrar o seu GPA após fazer todos esses cálculos. Então, após fazermos todo esse cálculo entre a nota da disciplina multiplicado pela carga horária, fizermos esse somatório entre a carga horária da disciplina e a multiplicação entre a nota e a carga horária da disciplina, se a sua média final for 8,2, por exemplo, olhando nessa tabelinha aqui da equivalência, nós podemos ver que a nota 8,2 estaria aqui nessa coluninha de 80 a 84 e o seu GPA convertido seria 3,5 nessa escala de 0 a 4. Agora, se você tivesse feito todo esse cálculo e a sua média fosse 6,5, por exemplo, então ela estaria aqui nessa coluninha do 65 ao 60 e o seu GPA convertido seria 2,5 em uma escala de 0 a 4. Eu gostaria de ressaltar, pessoal, que esse é só um dos modos que nós temos para calcular o GPA. Eu espero que você tenha entendido o modo de fazermos essa conta e se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Agora aqui eu apresento para vocês algumas dicas de como escrever os termos que nós utilizamos para falar sobre bolsa de iniciação científica, estágio acadêmico, artigos publicados em journals ou em simpósios, congressos. Aqui estão algumas traduções desses termos que vocês podem utilizar na elaboração do CV de vocês. E com relação à estrutura de como vocês devem organizar esse currículo, na mesma aba no site da universidade, onde você encontra o faculty, que é a equipe de professores, quando você clica no perfil em específico de determinado professor, você também encontra o CV dele. E você pode utilizar a estrutura daquele CV para organizar o seu currículo também, ok?